Boa noite a todos. Eu me chamo Francisco, moro em Caçapava, que fica em São Paulo. Estou acompanhando seu canal faz pouco tempo, mas pelo que eu vi em seus relatos, batem certinho com aquilo que vi, sendo que meu pai, o seu Damião, também avistou a mesma criatura. Eu não sei se era o mesmo lobisomem, mas ambos os encontros foram assustadores. Antes de contar o relato do meu pai, vou contar a nossa história. Bom, eu venho de uma família bem humilde do interior. Além de mim, eram 6 filhos, 7 no total. Vivíamos numa roça próximo de Caçapava. Perto de nós também moravam outros familiares, mas as casas eram uma afastada da outra, numa distância de 100 a 150 metros. Meu pai foi muito trabalhador em sua vida. Inclusive, mesmo estando velhinho, ainda plantava em sua roça. Também mexia com a construção de casas. E hoje sou pedreiro, profissão que herdei do meu pai. Pois bem, quando eu era pequeno ele trabalhava numa chácara de um senhor, que só ia pro local no final de semana. E quem cuidava de tudo era meu pai e mais outros 2 caseiros. A chácara era bem grande. Eu e minha família até já fomos lá passar um dia. Tinha algumas plantações de frutas e animais. Eram porcos, galinhas e gado, mas era tudo para consumo próprio. Nada tão grande, mas não tão pequeno assim. Meu pai ficava responsável de cuidar das vacas. Já os outros 2 cuidavam dos bichos e também faziam a segurança do lugar. E esses 2 moravam bem perto da chácara. Já viviam lá há bastante tempo. Amigos que ele teve em toda a sua vida. Tudo ia bem seguindo como de costume. Porém, na quaresma de 1982, coisas bem estranhas começaram a acontecer. Alguns pequenos animais estavam sumindo. Primeiro foram 2, logo depois 6, e assim sucessivamente. Logo depois foi a vez dos animais maiores, onde muitos foram encontrados dilacerados. Já outros sumiam mesmo e nunca mais foram vistos pela região. Os caseiros logo trataram de dobrar a atenção nas vigílias e começaram a fazer rondas pelas redondezas, mas nada de achar quem estava fazendo aqueles ataques. Até pensaram ser uma onça ou lobo-guará, que tem muito por aqui, mas não era lobo e muito menos qualquer outro animal. O meu pai por muitas vezes dormia fora de casa, pois ele também estava indo vigiar com os outros caseiros, mas ainda assim aquilo nunca aparecia. E na única vez que o bicho deu as caras, todos souberam que era um lobisomem. Não foi fácil dar de cara com aquele bicho. O meu pai conta que eles sempre ficavam andando a cavalo pelas redondezas, cada um armado com canela seca e uma espingarda calibre 12. Eles começaram a achar que por causa deles mesmo, o bicho não atacava. Então decidiram começar a vigiar de dentro da casa sede da chácara. De vez em quando eles saíam para ver como estavam os animais, mas nada acontecia. O bicho sempre achava uma forma de atacar sem que fosse visto, mas numa noite ele acabou levando a pior. Já era assim por volta de 1 ou 2 da manhã. Segundo meu pai, nesse exato horário o Antônio, um dos caseiros, resolveu ir na sua casa pegar uma garrafa de café com sua mulher, já que estava cheirando de longe. Meu pai e o outro caseiro, chamado José, acharam uma boa e concordaram com ele. Então Antônio abriu a porta e foi saindo. Mas pouco depois que o homem saiu, eles só ouviram os estampidos de tiro, 5 no total. Logo após os tiros, alguma coisa berrou do lado de fora. Rapidamente o meu pai e o José saíram da casa e viram aquilo a poucos metros, uma coisa peluda e mais escura do que a noite. Meu pai conta que o bicho era do tamanho de um potro, tinha pernas tortas e longas. A parte traseira daquilo era maior que a da frente. Algo bizarro. O Antônio estava do outro lado carregando seu revólver, mas nem foi preciso atirar, já que meu pai deu mais 5 tiros, que acertaram em cheio o peito daquela criatura. Logo em seguida, o outro caseiro,
Também deu mais 5 tiros no bicho, que cambaleou para o lado e olhou bem para meu pai. Depois disso, sem mais nem menos, correu para dentro da mata. Até parecia que não tinha levado os tiros, mais de 10, e sumiu rapidamente. Após o fato macabro, meu pai foi de encontro com Antônio, que falou sobre o que aconteceu. Enquanto ele ia no rumo da sua casa, o bicho vinha na direção da pocilga, e ele nem esperou o bicho chegar perto, já puxou o revólver e descarregou as balas ali mesmo na criatura. Então, depois de tudo ficar calmo e tomarem um café reforçado, eles pegaram os cavalos e seguiram para onde o lobisomem foi. Mas no encruzilhada perderam o rumo da onde a criatura tinha ido. Eles chegaram a procurar pela região, mas não acharam nada, nem corpo de gente e nem corpo de bicho. O meu pai me contava sobre esse caso e dizia que não era para sair em noite de lua cheia, nem que saísse de casa desarmado. Por isso sempre andei com um canela seca que ganhei dele, pois podia sentir o tanto de medo que meu pai tinha daquele bicho. Eu só não contava que um dia ia ver aquele maldito também. Isso aconteceu há pouco mais de 15 anos. Não era tempo de quaresma, mas lembro que a lua brilhava bastante no céu. Era assim para o começo do ano, entre janeiro ou fevereiro. Eu estava namorando com a moça ali da região. Ia sempre a cavalo na sua casa para ficar numa prosa. Além do mais, era amigo do seu pai e do seu irmão, que de vez em quando ia pescar com a gente aqui de casa. E no interior tem seus causos. Onde morava tinha esses. Começava sempre pequeno, mas logo depois todo mundo estava falando. O que foi o caso do lobisomem. Meu pai me contou para tomar cuidado na estrada, porque tinha um bicho atacando os animais na região. Claro que redobrei a atenção, pois acreditava e acredito nessa criatura. E também porque tinha vezes que andava sozinho nessas estradas à noite. Lá você só podia andar de duas formas, de moto ou com cavalo, ou se não a pé mesmo. Mas era raro ver alguém andando a pé. Tudo era longe com difícil acesso, assim como era a casa dos meus sogros, da qual eu tinha que passar por 5 propriedades, cada uma separada por uma porteira, onde você tinha que parar para abrir. Pois bem, as pessoas começaram a ver o lobisomem, mas eu não vi a criatura, mesmo voltando tarde da noite da casa da minha namorada. Mas não baixava a minha guarda, e nem desacreditava do que me falavam. Continuava em alerta, e sempre acreditando na minha intuição, pois foi por ela que fui salvo do ataque daquele ser. Era uma noite comum. A única exceção daquele dia era a lua cheia, que estava bem clara iluminando o interior. Dava para ver até certa distância, e até que bem. Por volta de umas 6:30 da tarde, saí a cavalo para a casa da minha namorada, assim como fazia todo dia. E como nada estava diferente, quando saí de lá para voltar à minha casa, já eram 11 horas. Montei no cavalo e já ia voltando, mas pouco depois que saí, antes de chegar na primeira porteira, o cavalo empacou, botou as orelhas para trás e começou a relinchar. Eu pensava que era cobra que tinha ali no chão, mas não tinha nada. Foi quando percebi que em meio a uns matos, algo muito escuro vinha correndo em disparada. De pronto o cavalo deu meia volta e começou a correr, indo na direção da casa de minha namorada. E já sabia que a coisa que via na estrada era um lobisomem. Logo cheguei na casa outra vez, e para minha sorte a porta estava apenas encostada. Pulei do cavalo que se embrenhou na mata e ainda pude ver ao longe aquela coisa me seguindo. Então corri para dentro de casa, e assim que entrei começamos a ouvir uma passada pesada, bem na estrada em que eu estava. Ali, próximo de mim, era a coisa que deu trabalho para meu pai, uma criatura vinda do quinto dos infernos. O bicho, que não era bobo nem nada, não ficou lá esperando alguém sair para reagir, e logo continuou correndo, seguindo no sentido da estrada. Contei ao meu sogro o que tinha acontecido,
Ele foi atrás do lobisomem, mas não o encontrou perto de casa, e eu passei a noite por ali mesmo, já que não queria sair com aquela criatura solta. Pela manhã, assim que acordei, o meu pai já estava lá, esperando por mim. Ele, que já sabia de tudo, me levou para casa e contou que assim que o meu cavalo voltou sem mim durante a madrugada, ele já sabia que algo ruim tinha acontecido comigo. Falou também que o bicho podia ser o mesmo que ele viu, ou não, já que lobisomens são seres vingativos, e aquele talvez buscasse vingança contra meu pai, ou se não para alguém da sua família. No caso, eu. Alguns devem se perguntar por que não atirei no lobisomem. Não dá tempo de raciocinar. É muito rápido. O instinto humano fala mais alto. A única coisa que você pensa é em correr, e nada mais. Eu estava com canela seca na cintura. Tinha 5 balas no tambor, mas nem lembrava que ele estava ali, já que foi assustador aquela cena que vi. Ainda vivo numa parte rural até hoje, mas não aquela que me encontrei com o lobisomem. Vou lá de vez em quando para visitar amigos e parentes, mas nunca mais passei por aquela estrada de noite. Muito obrigado, Sam, pela sua atenção. Em breve quero ver esse relato narrado no seu canal. Boa noite. Olá, boa noite. Eu me chamo Isaías. Moro em Moraújo, que fica no Ceará. Eu sou agricultor, mas quem está escrevendo esse relato é meu filho. Irei contar do dia em que eu e meus irmãos quase fomos vítimas de um lobisomem. Era a década de 90. Naquele tempo eu ainda morava com meus pais, que residiam um pouco afastado da cidade de Moraújo. Para chegar à nossa casa, era preciso abrir o caminho com um facão. Por isso era costume a gente sempre andar com um na cintura. Naquela época não era como hoje em dia, onde você pode ir num shopping ou no cinema, pois tudo era muito difícil, ainda mais para nós de Moraújo, que ainda hoje é uma cidade muito pequena, mas mesmo assim nos divertíamos com o que a gente tinha. A única atração da cidade era uma televisão que o prefeito havia colocado no meio da praça. Pode parecer estranho uma televisão servir como divertimento, mas naquela época, televisão era um luxo que poucos podiam pagar. Por isso a população se juntava de noite para assistir à televisão na praça. Pois bem, sempre eu e os meus irmãos íamos assistir os Trapalhões, mas como morávamos longe, nós acabávamos voltando para casa, pois a nossa mãe ficava preocupada da gente voltar sozinho por aquela estrada de carroçável. Mas num certo dia resolvemos assistir até tarde, para poder ver o que passava nos outros horários. E apesar de ser uma decisão inocente, mal sabíamos o mal que ela ia nos causar. Tudo aconteceu quando o Antônio, o meu irmão mais velho, deu a ideia de ficarmos até tarde na praça, para a gente poder assistir mais. Ficamos inclinados a aceitar, pois o meu irmão já era adulto e tinha mais responsabilidade sobre nós. Por isso, eu e meus irmãos aceitamos em ficar até mais tarde e assistimos bastante aquela noite, tanto que até esquecemos das horas. E quando fomos dar conta, já se passava das 10 horas da noite. Com medo, fomos indo muito rápido para casa. E quando íamos por aquelas ruas sozinhos, o Antônio percebeu que havia um homem ao longe seguindo a gente. Foi aí que meu irmão falou o seguinte: escutem aqui, tem um homem vindo atrás de nós. Assim que a gente entrar na mata, vamos correr e subir em cima de uma árvore. E assim que o homem passar, a gente pula em cima dele e dá uma boa surra para ele nunca mais esquecer. Eu estava com muito medo de que algo desse errado, mas estava bastante confiante por causa do meu irmão. Foi então que entramos na mata
Na mesma hora disparamos a correr. Depois que vimos a primeira árvore, assim como Antônio falou, subimos nela e ficamos esperando o homem aparecer. Só que ele estava demorando muito. Foi aí que o Antônio resolveu pular da árvore e começamos a ouvir passos na mata, bem ao nosso redor. Parecia estar quebrando os galhos que tinham pelo chão. Na mesma hora, o Antônio voltou para a árvore e ficamos esperando para ver o que ia acontecer, achando que era o homem, mas nada dele aparecer. Foi então que o Antônio perguntou: "Quem tá aí?" E foi nessa hora que vimos um bicho vindo em nossa direção, rosnando e roncando com a respiração ofegante. E quando chegou perto de nós, foi que conseguimos ver. A criatura tinha pelos por todo seu corpo e corria de quatro feito animal. Aquele bicho então parou embaixo de nossa árvore e começou a olhar para a gente. E deu para ver mais direito o que era aquela coisa. Era um bicho que tinha cara de mal e parecia ser a junção de um cachorro com gente. E não fedia como muitos dizem por aí. Aquilo ficou tentando subir na árvore a todo custo, mas meu irmão ficou batendo nele com um facão para o atrapalhar de subir. E nós, vendo aquela cena, começamos a gritar por ajuda, mas ninguém aparecia para ajudar. Foi aí que do nada, aquele bicho meio que parou, olhou para o lado, depois saiu correndo em disparada para aquela mata. E quem vinha ao longe era meu pai e meu tio, juntos com suas espingardas. E de alguma forma a presença deles assustou aquela criatura. O meu pai então mandou a gente descer da árvore, e ele parecia saber o que era aquela coisa. Também sabia que estava por ali, pois ele falou assim para o meu tio: "Tu vai na frente que vou por trás. Se ele aparecer, pode mandar bala." O meu tio respondeu que tudo bem. Foi então que fomos o mais rápido para casa. Mas mesmo assim aquele bicho ainda nos seguiu de longe, pois ainda dava para ouvir o mesmo barulho de galho quebrando. Quando chegamos em casa, levamos uma pizza de nossa mãe e fomos dormir com os couros quentes. Mas meu tio e meu pai continuaram na sala com a porta aberta para esperar algo aparecer. E até hoje lembro do que meu tio falou para o meu pai. Ele disse: "Batiza teus filhos, homem. Esse lobisomem está aparecendo aqui por causa deles, pois tem que batizar menino pagão. Senão, o lobisomem vem pegar." Na hora gelei, pois nem eu e nem meus irmãos éramos batizados, e o lobisomem estava atrás de nós por causa disso. Mas após essa experiência macabra, nunca mais saímos de noite, e só com o tempo que fomos ser batizados, e só então que passamos a sair durante a noite. Um tempo depois perguntei para meu pai como ele sabia tanto daquele lobisomem, e de como ele adivinhou que estávamos em apuros. E o meu pai disse que não era a primeira vez que o bicho aparecia perto de nossa casa, e que desde o nascimento do Antônio, que ele atormentava a nossa família. Boa noite. Boa noite a todos que acompanham o canal Relatos do Sam. Eu me chamo Gabriel. Quero compartilhar com todos do canal dois relatos que aconteceu com duas pessoas da minha família, um primo e um tio, onde ambos presenciaram algo muito macabro e que mesmo contando hoje parece impossível de acreditar, mas aconteceu. Os dois avistaram um lobisomem. Primeiro, quero partilhar o relato do meu primo, que é mais curto e aconteceu há poucos anos. Em 2010, esse primo, que aqui vou chamar de Francisco, estava trabalhando descarregando o caminhão em uma certa fazenda daqui. Esse primo sempre foi muito trabalhador e sério. Vale salientar que em 2010, a sua esposa estava para ter bebê, e talvez tenha sido essa
a causa do avistamento daquela criatura. Bom, meu primo disse que era maio do referido ano. Ele tinha ido até Forquilha descarregar um caminhão, trabalho simples que ele sempre fazia. O problema foi que o caminhão deu pau e parou de funcionar no meio do nada. Era um negócio na correia que tinha quebrado ou queimado, não sei dizer ao certo. E para ajeitar iria demorar. Claro que ele esperou, pois era a única chance dele voltar para casa. Só que meu primo estava preocupado com sua esposa, que tinha ficado sozinha em casa, mas nem imaginava o que iria acontecer com ele ainda naquela noite. Pois bem, o Francisco esperou o conserto do caminhão, e quando era por volta da meia-noite, que eles saíram no rumo de Aracatiaçu, que é o nome do lugar onde moramos. Ao chegar em casa, ele percebeu que sua esposa não estava, mas a comida estava feita e a casa estava limpa. Ele pensou que talvez pela demora, ela acabou indo para a casa da sua mãe, a qual ficava no fim da rua, sendo que diferente de hoje, naquele tempo era tudo mato, tinha iluminação e água encanada, mas ainda era um lugar bem isolado. O meu primo Francisco disse que tomou banho, se secou e foi até a mesa para comer a comida que a sua esposa tinha deixado. Deu uma, duas, três garfadas, mas na quarta algo bateu na sua porta. Foi uma batida comum, assim como se fosse uma visita. De pronto, achando que era sua esposa que tinha voltado, ele foi até a frente da casa para ver. Abriu a parte de cima da porta e viu que não tinha ninguém ali, o que logo lhe deixou cabreiro. Meu primo fechou a porta e foi novamente para a cozinha para comer, ainda pensando no que tinha acabado de acontecer. Então de novo deu uma, duas garfadas, e outra vez alguém bateu na sua porta. Mas dessa vez meu primo abriu a porta e saiu para fora. E pasmem, não tinha ninguém na rua. Foi aí que meu primo não esperou uma terceira vez. Homem bruto da roça, ele pegou logo seu rabo de galo, que estava entre os caibros da casa, e ficou na porta só esperando. Pouco depois, questão de segundos, ele ouviu algo caminhando, ou talvez se rastejando, pois era como um barulho de saco arranhando na areia. Assim que aquilo estava na calçada, meu primo abriu a porta com o facão na mão e viu aquilo na sua frente. Era uma coisa que lembrava um bode, mas que ao mesmo tempo parecia um cachorro e um homem também. O bicho, assim quando viu ele, não atacou, se pôs de quatro e correu até a mata que tinha em frente à sua casa. Já meu primo ficou parado olhando aquela coisa indo ao longe, ainda sem acreditar que tinha acabado de ver um lobisomem. Naquela noite meu primo nem dormiu direito. Deu febre, dor no corpo, uma sensação esquisita que ele disse que nunca sentiu na vida. Já sua esposa, por um milagre, ou talvez sorte, havia saído de casa horas antes para dormir com sua mãe, mas que ainda pensou de ficar em casa, esperando pelo seu esposo. Ao contar sobre o caso para os mais antigos, eles disseram que o lobisomem estava atrás daquele que ainda estava no ventre, no caso, o filho do meu primo, e na astúcia de abrir e correr para a mata, ele esperava que a moça abrisse a porta, ao invés do seu marido. Por isso não tinha atacado antes. Essa foi a primeira e única vez que meu primo teve esse encontro com o ser macabro. Já no caso do meu tio, esse sim foi perseguido pelo maldito. Talvez fosse década de 80 ou 90. Ninguém sabe ao certo porque esse tio já é falecido. Antônio é o nome dele, vulgarmente chamado por nós da família como Titonho. Titonho era um homem trabalhador e muito bom caçador. Não tinha bicho que andasse, voasse ou se rastejasse que ele não pegava na espingarda ou na baladeira. Desde pequeno que teve que ser desenrolado, pois perdeu pai e mãe muito cedo, mas que nunca faltou na missão como pai e um bom homem. Apesar de ser do jeito que era, Titonho até que era um pouco brincalhão e descontraído. Brincava e tirava uma com a cara de todos. Era até difícil ver ele sério. E se você quisesse vê-lo assim, era só pedir para ele contar do caos do lobisomem que pescou com ele. Titonho contava que o açude de Forquilha estava sangrando,
e que estava dando peixe no metro. Cará, curimatã, iau, era peixe que fazia lama. Assim dizia o povo na época. E claro que meu tio quis tirar uma vantagem sobre o caso. E sozinho apenas com um landuá e uma vara de pesca, ele foi até o açude para pescar. A ideia era chegar lá às 4 da tarde e só voltar para casa pela manhã do dia seguinte. Um costume que nunca entendi dos pescadores, pescar de madrugada. Era esse o horário preferido do Titon. E assim como ele sempre dizia, só eu e Deus, e seguiu a caminho do açude de Forquilha. Na pista encontrou amigos que vinham e também iam até lá. Ao chegar, notou o alvoroço do pessoal. Uns foram para curtir e beber, mas a maioria estava lá para pescar. Titon se aprumou em cima de um banco e ali ficou. As horas logo foram passando, e o manto da noite logo foi surgindo, e a lua grande e amarelada surgiu no horizonte. E quando ele percebeu, viu que tinha apenas uns gatos pingados pescando, mas aos poucos, um a um, foram seguindo o rumo de casa, ficando apenas meu tio e um homem que ele mesmo falava que nunca viu na vida. Sujeito magro e barbudo, parecia um lobisomem como ele mesmo falava. O homem foi se chegando até ele e começou uma prosa. Conversa vai, conversa vem. Os dois já estavam falando de coisas da roça, também da caça. Mas chegou uma hora que o homem olhou bem para a lua e disse assim para o meu tio: Antônio, tu fica aí que tô indo ali na mata pagar o Ferreira. É coisa rápida, não sai daí. E começou a andar na direção de uns matos. Meu tio, que não era menino, já sabia que coisa boa ele não ia fazer e esperou o primeiro berro que ele desse. Se aquele homem fosse virar um bicho, ele ia para o meio do rio passar a noite nadando. Mas nada aconteceu. Angustiado e sem saber o que iria acontecer, ele tirou a roupa e se melou de lama. Então subiu em cima de uma árvore longe da onde ele estava pescando. Titon falou que foi coisa de minuto, quando uma coisa escura foi vindo do outro lado, passou em disparada pela árvore e começou a chutar e a quebrar as coisas do meu tio, que permanecia em cima da árvore, vendo o bicho chutando e quebrando as coisas. Ele me contou que não sentiu medo ao ver aquela criatura, pois já esperava aquilo acontecer, mas estava incomodado de ter que brigar com ele no meio do nada. Um dos dois sairia vivo, e pelas circunstâncias, não seria bom enfrentar aquela criatura sem saber do que ele era capaz. E por conta disso, meu tio optou em ficar em cima da árvore calado, apenas vendo aquela coisa correndo. Bom, voltando para o relato. Quando aquele bicho terminou de quebrar as coisas, ele começou a cheirar o ar e tomava gosto como sentisse o sabor em sua boca. Mas de nada ia adiantar, pois ele procurava pelo cheiro de suor do meu tio, mas era a lama que ele estava fedendo. O bicho rodopiou sem rumo e correu pelas 7 províncias. Ia e voltava feito louco, mas nem chegou perto de encontrar meu tio, desistindo e indo embora assim que começou a clarear. Quando foi de manhã, já com sol alto, meu tio pulou da árvore e foi se banhar. Pegou o resto de roupa que lhe sobrava e alguns peixes que estavam pelo chão e partiu para sua casa. Contou para o seu pai o que tinha visto na noite anterior e soube que naquela região tinha um homem que supostamente virava lobisomem. O meu tio escapou da tocaia do lobisomem, porém nunca mais que o Titon teve coragem de pescar sozinho naquele açude. Eu sei que não posso atestar a veracidade dos fatos, pois não estava presente em nenhum desses ocorridos, mas essas histórias me assustaram e assustam até hoje, pois Titon era homem sério e muito humilde da roça. Não tinha razões ou motivos para mentir, muito menos meu primo, que ficou cara a cara com o bicho. Por isso, mesmo não vendo, acredito. Muito obrigado por contar o meu relato no seu canal, Sam. Sou fã das histórias de lobisomem. E aqui estou eu, compartilhando duas que aconteceram com pessoas da minha família. Boa noite.
Boa noite, Sam. Eu me chamo Ricardo Mendes. Tenho 57 anos e moro em Fortaleza, uma cidade que fica no estado do Ceará. Não sei se você lembra de mim, mas venho aqui mais uma vez contar outro relato para você. Anteriormente falei do caso do meu tio, que levou a carreira do lobisomem, e fiquei de mandar o meu relato, que só agora estou escrevendo para você. A vida corrida na estrada às vezes me faz esquecer das coisas, mas isso que vou contar nunca mais esqueci. Até parece que tudo aconteceu ontem. Uma experiência que, além do trauma, me fez temer pequenos distritos e municípios e a desenvolver uma série de costumes que antes não tinha. Isso foi real, Sam, e por muito pouco não fui atacado por um lobisomem. Eu comecei a dirigir caminhão quando ainda tinha apenas 15 anos, uma paixão que herdei do meu pai e do avô, que ambos faziam rotas para o Piauí, e às vezes me levava dentro da cabine para conhecer outros lugares. Quando mais jovem, gostava bastante de cidade pequena, já que essas eram menos movimentadas, e a violência não pairava como acontecia onde morava, no caso em Fortaleza. Tinha até o sonho de um dia morar num sítio desses de beira de estrada. Uma casinha, minha mulher, estava bom para mim, mas que pena que esses planos nunca foram para frente. Ou melhor, ainda bem que esse plano não foi para frente. Foi o meu pai que me ensinou a dirigir o caminhão. Quando estava habilitado e com certa experiência, comecei a fazer algumas rotas para o meu pai. Ele me dizia que fez aquilo para me fazer entender o valor do trabalho de um homem, e também porque era o sonho do filho. Eu, no caso, meu pai foi o melhor pai que pude ter. Tinha uma vida conturbada, cheia de altos e baixos, mas era responsável naquilo que fazia. Ele sempre me dava aqueles serviços que eram fáceis, onde tinha que levar cargas para alguns municípios próximos de Fortaleza. Ele nunca me deixava ir para longe, ou para outros estados. Mas com o tempo, devido à experiência que fui acumulando, e pela sua catarata que atacou, o deixando quase cego, comecei a pegar todos os trabalhos que eram do meu pai, que era caminhoneiro particular, mas também fazia trabalhos para uma certa empresa daqui, da qual tive o prazer de trabalhar por longos 20 anos. Foi libertador e ao mesmo tempo assustador. Passava por lugares desconhecidos, conversava com pessoas que nunca vi na vida, e tudo isso sozinho. Pode não parecer, mas a vida de caminhoneiro é muito solitária. Não é ruim, mas senti isso quando comecei a pegar cargas para outros estados, onde tinha que rodar quase o dia inteiro e ficar dias longe de casa e da família. Pior era quando chegava a noite, que era apenas eu e a estrada. Vez ou outra passava um carro ou caminhão, mas logo estava sozinho no meio do nada. Mas fui acostumando e até gostando. Bom, o relato de fato começa a partir de agora. Era o mês de março ou abril, quando peguei uma carga de cimento para levar até São Benedito, uma outra cidade aqui do Ceará. Era bem próximo comparado a outras cidades que já fui. Era fazer o trabalho e molhar a mão. Mas essa foi uma das viagens mais traumatizantes que tive. Saí daqui de Fortaleza por volta de umas 4 ou 5 da tarde, uma ida tranquila e sem empecilhos. Cheguei a São Benedito por volta de 9h30 da noite. Era quase 10 horas para ser mais exato. O descarregamento que demorou um pouco, mas logo depois da meia-noite já estava retornando para casa, indo pelo mesmo trajeto da ida. E foi aí que tudo começou. Primeiro foi uma sonolência braba que tive. Havia momentos que dormia e rapidamente acordava. Era tipo um susto. Também comecei a não sentir o caminhão. Sono e volante, a receita certa para um acidente. E vendo que causaria um se não parasse, decidi parar no primeiro lugar que visse pela frente. E para minha sorte, avistei um pequeno povoado a poucas horas de Fortaleza. Não sei dizer ao certo qual o nome, mas era um distrito de Itapajé, também outra cidade aqui do Ceará. Quando parei nesse interior já era por volta de umas 2 horas da manhã.
Estacionei o caminhão do lado de uma árvore e fui tentar achar algum lugar para comer, mas nada estava aberto. Até um restaurante self-service que supostamente funcionava 24 horas estava fechado. Então voltei para o caminhão e tratei logo de dormir. E até que dormi rápido, feito uma pedra. Mas meu sono foi interrompido. Não sei informar quantas horas dormi, mas acordei atordoado e assustado, pois algo muito pesado pulou dentro do caminhão. Era tão pesado que chacoalhou tudo, e não pensei duas vezes, e já peguei o revólver no porta-luva, e saí do caminhão para ver o que estava acontecendo. Olhei debaixo do caminhão e também nas laterais, mas não vi nada, e decidi subir as escadas que tinha atrás da cabine, para ver se tinha algo dentro do caminhão. Falando agora até me vem arrepios, pois quando comecei a subir essas escadas, percebi uma coisa estranha e bizarra. Um bicho, um monstro, não sei. Aquilo me observava lá de cima, apenas com a cabeça para fora do caminhão. Na mesma hora travei de medo, e as pernas pesaram também. Não tive forças para ir para frente ou para trás. Aquela coisa que era muito inteligente se agachou e correu até o fim do caminhão. Pulou para fora e ainda olhou para mim mais uma vez. Era um bicho muito diferente. Tinha tronco e cabeça de cachorro, mas as pernas e mãos não eram de animais. Eram secas e longas, como de um ser humano, o que dava um aspecto ainda mais esquisito para aquela criatura, que se movia meio que pulando e cachingando. O bicho, depois que olhou para mim, saiu correndo para a mata, e naquela noite não o vi retornar. Eu não consegui pegar no sono outra vez. Estava com medo de dormir e aquilo voltar, mas até que tirei um breve cochilo quando já estava amanhecendo. E pela manhã, já assim por volta de umas 10 horas, saí da cabine e fui tomar um café para logo voltar à minha cidade. E para minha surpresa, o restaurante estava aberto. Fui até lá e pedi um bolo com café. Paguei a comanda. Eu fui até o banheiro para me aliviar e ouvi dois homens conversando sobre uma história cabulosa e bem estranha. Um dos homens dizia assim: "Tu tinha que ver aquilo. Era que nem um cachorro, mas era maior do que eu. Já apareceu na Lagoinha e também no Camará. Não vai demorar para o bicho aparecer aqui também." Fiquei espantado ouvindo aqueles homens conversando sobre aquilo, e pelas características, só podia ser a mesma coisa que vi: um lobisomem. Não quis entrar em detalhes e nem puxar assunto com eles. Me aliviei no banheiro e logo depois voltei para o caminhão. Não queria ficar ali outra noite para ver aquilo outra vez, e saí na direção da minha cidade. Assim que cheguei em casa, capotei na cama e dormi, e decidi não contar essa história para ninguém. Senti vergonha de contar sobre isso até para os meus pais, mas após um tempo, eu abri o jogo e falei com eles sobre esse caso que presenciei, do lobisomem de Itapajé. Eu passei outras vezes por aquele trecho da estrada, parei algumas vezes nesse mesmo interior, e até já dormi para ver se via aquilo novamente, mas aconteceu apenas uma vez. Hoje agradeço a Deus por aquela criatura ter me ignorado, pois se quisesse era só pular e me pegar a qualquer momento, pois ele me viu e eu não vi ele. Sabe-se lá desde quando aquilo estava me observando, só esperando o momento certo para aparecer. Talvez me observava desde quando cheguei naquele interior. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim.
E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima. Boa noite, Sam. Eu me chamo Isaac. O que venho contar aqui não é algo atual, mas aconteceu há bastante tempo, ainda quando morava sozinho. Apenas eu e meu antigo cachorro, o Mauro, um pastor alemão que esteve comigo até 2019, quando veio a falecer de uma doença que não gosto nem de mencionar o nome. Bem, esse caso, pelo que vi, é apenas um em meio aos vários que já ouvi, tanto no seu canal como em outros. Isso me deixa assustado e me leva a crer que tudo foi real, pois eu não vi o lobisomem, mas sim o meu vizinho. Um caso assustador que ainda hoje me deixa pensativo. Naquele tempo eu morava de aluguel, estava solteiro e vivia mudando de lugar, na esperança de encontrar uma casa mais barato para poder viver. Nessa busca acabei conseguindo alugar um quarto, com um preço bem em conta. Era apenas um cômodo, com um único banheiro, uma luz e só isso. Mas estava de bom tamanho para mim e para o meu cachorro. Morei lá por cerca de 4 anos, que foi quando saí para morar com minha atual esposa, em uma casa grande que vivemos até hoje. Mas isso que vou contar agora aconteceu ainda nos primeiros meses em que estava morando lá, naquele pequeno quarto. Eu tinha um velho costume de sempre levar o Mauro até o fim da rua, dar umas voltas pelo quarteirão e logo em seguida voltar para casa, sendo que sempre fazia isso quando era 7 ou 8 da noite, que era a hora em que chegava em casa. Pois bem, numa certa noite comum, por assim dizer, eu botei a coleira no Mauro e já ia sair, mas algo estava diferente. O meu cachorro não queria sair de casa. Tanto é que nesse dia tive que pegá-lo no colo e o levei até a esquina, achando que era por causa da água que tinha na rua, pois tinha um velho lava-jato em frente à nossa casa, sendo que tanto meu quarto como a casa desse vizinho eram as últimas da rua, e mais lá para baixo estavam fazendo um loteamento de terra. Pois bem, lá na esquina soltei o Mauro e comecei a andar com ele, mas no meio do caminho meu cachorro parou, começou a chorar e botou o rabo entre as pernas. Nessa hora olhei de um lado para o outro e não vi nada de anormal. Algo de estranho estava acontecendo. Mas o que? O Mauro ficou assim por um breve período de tempo, até que novamente coloquei ele nos braços e fui voltando para minha casa. Assim que cheguei, o Mauro correu para debaixo da cama e de lá não saiu mais aquela noite. Como ele estava bem e praticamente normal, apenas ignorei. Tomei um banho, preparei minha janta e fiquei assistindo televisão. E lá para as 10 horas da noite que eu fui dormir, mas acordei com uma forte pancada que ouvi. Não sei como descrever o que era, pois foi muito rápido. E assim que acordei já notei vários cães latindo no bairro. Exatamente, não era na rua ou próximo de nós, era o bairro inteiro. Eu me levantei e notei o Mauro triste debaixo da cama. Ele estava chorando. Eu fui até a mesa, bebi um pouco de água, chequei a veneziana do banheiro e fui até a porta. Estava tudo intacto, mas aquela noite estava muito estranha. Meu cão debaixo da cama chorando, enquanto lá fora vários cachorros latiam. Algo que não consegui entender, mas que só no outro dia vim saber a verdade. Pela manhã, antes de sair de casa, Mauro estava normal. Abri a porta para ele sair um pouco, e logo depois saí também. E do outro lado da rua com seu ajudante, estava o meu vizinho, o dono do lava-jato, que fez um sinal me chamando e fui até lá para a gente conversar. Então ele me disse:
Pensei que era teu cachorro que vi essa noite. Olhei assim assustado e ao mesmo tempo curioso. Então perguntei: Mas que cachorro? E foi aí que ele me contou algo que nunca mais esqueci. Nessa noite acordei com os latidos de cachorro e lembrei que tinha esquecido de trancar a porta aqui de casa. E quando saí na garagem, vi um cachorro bem aí, deitado na tua calçada. Mas quando assobiei, o bicho pulou pro lado e correu para essa mata que tem aí. Ali na hora não fiquei muito assustado, apenas curioso pelo fato inusitado, mas em minha mente já achava ser coisa de um lobisomem. Pois bem, com 2 ou 3 semanas após esse acontecido, saiu uma reportagem no Balanço Geral aqui do município. Criatura estranha assusta moradores. Era mais ou menos esse o título da reportagem. Aquilo me deixou pensativo e ao mesmo tempo um pouco assustado. Achei interessante e até conversava com vizinhos e conhecidos sobre o caso, mas nem me vinha à mente que aquilo podia ter vindo na minha porta. Daí se explicaria o motivo do Mauro estar muito assustado. O tempo passou e mudei de casa. O Mauro acabou falecendo e casei e tive filhos. Hoje moro não tão distante de onde tudo ocorreu, mas nesses dias atrás ouvi um relato. Desse relato acabei ouvindo vários outros. E pasmem, foi aí que a ficha caiu. O motivo do meu cachorro estar assustado, os cães latindo no bairro aquela noite, a reportagem da suposta aparição de um lobisomem e o estranho cão que meu vizinho viu na minha calçada. É, aquilo que estava em minha porta naquela madrugada só podia ser um lobisomem. Mas isso é de longe o mais assustador. Sabe o barulho que eu ouvi antes de acordar? Pois é, alguém tinha invadido o quintal do meu vizinho de trás. A pessoa não roubou nada da casa, mas quebrou algumas cerâmicas e sujou o chão de terra. Agora não me restava mais dúvidas. Foi um lobisomem de verdade. Esse foi o meu relato, Sam. Obrigado pelo espaço que cedeu no seu canal. E amigos ouvintes, vocês mesmo podem ter presenciado ou até escutado um lobisomem e até hoje não saber que foi real, assim como foi o meu caso. Boa noite. Boa noite a todos. Eu me chamo Sávio e moro em Jacarezinho, um município que fica no estado do Paraná. Irei contar um ocorrido que aconteceu comigo há algum tempo atrás e que lembro como se tivesse acontecido ontem, pois o bicho que vi naquela noite parecia ter saído de um filme de terror. Tudo aconteceu em 2012. Na época eu ainda trabalhava com mudanças, e dentre tanta gente que prestei meus serviços, conversei e escutei várias histórias, desde histórias felizes até aquelas que assustam qualquer um. Sempre fui um pouco medroso para essas coisas, pois quando era pequena minha avó sempre falava que era de noite que o mal corria pelo mundo. E sabe quando você acha que nunca vai acontecer com você? Pois é, eu achava o mesmo. Mas naquela noite eu me bati de frente com um lobisomem. Especificamente em 2012, aqui na minha cidade, Jacarezinho, tivemos vários casos de lobisomem. Inclusive, teve gente que gravou a criatura. Outros até tiraram fotos e até gravaram o barulho que ele fazia. E posso afirmar com toda certeza que algum desses são verdade, pois eu mesmo escutei e vi aquela criatura. E confesso que nunca vi nada igual, coisa que ainda hoje me causa vários pesadelos. No dia do ocorrido eu tive 2 mudanças para fazer, e iria fazer da seguinte forma: pela manhã faria uma mudança, e no período da tarde faria a outra. Só não contava que naquele dia teriam vários imprevistos,
ia trazer as duas mudanças. E foi isso que culminou para eu ver aquela horrenda transformação. Na manhã daquele dia eu estava fazendo a mudança de uma senhora, mas não contava que teria que fazer duas viagens, pois meu pneu tinha furado no meio da mudança e demorou mais de 2 horas só para remendar, pois ainda tive que esperar a minha vez na oficina. Com isso, as horas foram se passando, e uma coisa que iria demorar 5 horas para se fazer, acabou demorando 8, e só às 3 da tarde que fui fazer a segunda mudança. Mas novamente tive outro atraso, pois a dona da casa, vendo que não cheguei na hora marcada, decidiu sair, e não sabia onde a mesma tinha ido. E só às 4h30 da tarde que ela chegou, e assim pude fazer o meu trabalho. Terminei tudo por volta de 9h30 da noite, e acho que tudo aquilo que me ocorreu foi uma obra do destino, pois nem ia abastecer meu carro naquela noite, porque estava muito cansado e queria ir logo para minha casa. Mas como já disse, foi uma obra do destino, pois me bateu a ideia de abastecer o carro e só depois ir para minha casa. Então segui para um posto que fica bem afastado daqui, pois lá a gasolina estava muito barata e apesar da distância, valia muito a pena abastecer lá. A minha ida tudo ocorreu bem. O problema foi na minha volta, onde aquela besta estava na beira da estrada. Mais ou menos por volta de 10h30 da noite, eu saí do posto, pois estava lá comendo um lanche, e nem passava por minha cabeça que veria aquela criatura. Entrei no meu carro e segui de volta para casa. Foi quando bem no meio do caminho avistei um homem sem roupas e correndo na beira da BR. Eu, com um pouco de receio de ser assaltado, reduzi a velocidade do carro e fiquei de longe vendo aquela esquisitice. Ainda cheguei a pensar que ele tinha sido vítima de um assalto, pois para estar ali naquelas condições, a única explicação seria essa. Mas não, pois ele se virou para mim 2 vezes e não pediu por ajuda, só continuava a correr pela BR. Foi quando ele caiu pela primeira vez, e na mesma hora deu um grito muito alto. Era de gente mesmo, mas logo o homem se levantou e continuou a correr. Mas ele não chegou a correr muito, pois a cerca de uns 10 metros, novamente teve outra queda, seguida de um segundo grito, só que aquele foi mais alto e num tom mais grosso. O homem fez isso por umas 4 vezes, já que na quarta vez ele não se levantou e ficou no chão gritando e gemendo, mas já não era como uma pessoa normal, pois parecia um animal agonizando de dor. E só aí que percebi que aquele homem estava virando um lobisomem. Na hora me arrepiei todo e acelerei meu carro para poder seguir o caminho de casa. Mas assim que passei do lado daquele homem, vi que ele já não era um humano normal, pois suas pernas estavam tortas, pareciam quebradas. O seu corpo estava cheio de pelos, além da sua cabeça que estava grande demais e toda deformada. Eu ainda tentei sair dali muito rápido, mas aquele bicho começou a correr atrás de mim de 4. Ele vinha numa velocidade que não era normal, pois eu estava a cerca de 80 por hora, e ainda assim aquele bicho me alcançava, pois só depois que puxei 120 que ele foi ficando para trás. Naquela hora senti meu coração na boca. Eu fiquei todo me tremendo de medo. Na minha mente eu só pensava comigo mesmo. Aquele é o lobisomem de Jacarezinho. Cheguei em casa atordoado e trancando tudo quanto era de porta, pois minha casa era perto de um matagal. Eu estava com medo dele sentir meu cheiro e me seguir até em casa, mas graças a Deus que aquela foi a única vez que vi um lobisomem. Depois do fato macabro, fiquei com trauma de andar naquela BR e só passava por lá quando era de dia. Se fosse passar de noite, era só acompanhado. E para quem acha que é fácil encarar um lobisomem, eu digo que não é, pois vi ódio puro nos olhos daquela criatura e uma sede de sangue que você não vê em nenhum animal. Não desejo que ninguém veja aquilo que vi, apesar que a curiosidade seja maior do que a própria razão. O bicho é muito feio e faz uns barulhos que parecem ter saído do inferno. Eu acho que aquele lobisomem
Estava somente de passagem aqui por minha cidade, já que depois de alguns meses, os relatos de avistamento da criatura foram sumindo, e raramente alguém escutava ou via algo nas noites frias. Eu tive muita sorte, Sam, pois estava com um carro de mudança, pois se tivesse a pé ou de moto, era quase que certeza que ele me alcançaria e me atacaria sem hesitar. E se Deus o livre isso fosse acontecer, não iria sobrar muito de mim para contar a história para vocês. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.